Tecnologias envolvidas. Para representar e estruturar as mensagens enviadas e recebidas, são utilizados arquivos no formato XML. Os serviços, operações, mensagens e parâmetros são descritos usando a linguagem WSDL, cuja pronúncia é WSDL. O processo de publicação, pesquisa e descoberta de web services utiliza o protocolo UDDI. As chamadas às operações, incluindo os parâmetros de entrada e saída, são codificações no protocolo SOAP. É possível desenvolver web services utilizando REST, que utiliza a própria estrutura do HTML para disponibilizar os serviços e realizar as operações necessárias. Bom, vamos ver aqui agora sobre o XML. É a base em que os web services são construídos. O XML fornece a descrição, o armazenamento e o formato da transmissão. A sintaxe XML usada nas tecnologias dos web services especifica como os dados são representados genericamente, define como e com que qualidade de serviço os dados são transmitidos. Os web services decodificam as várias partes do XML para interagir com as várias aplicações. Para maiores informações sobre o padrão XML, veja o curso Java XML, que também está disponível no site www.t2ti.com. Uma outra tecnologia é o WSDL. O WSDL descreve os serviços disponibilizados à rede através de uma semântica XML. Ele providencia a documentação necessária para se chamar um sistema distribuído e o procedimento necessário para que esta comunicação se estabeleça. Enquanto o SOAP especifica a comunicação entre um cliente e um servidor, o WSDL descreve os serviços oferecidos. Um documento WSDL define um XML esquema para descrever um web service. Bom, aqui nós podemos ver um exemplo, né, de um arquivo WSDL. Tá? Vocês podem ver que ele é um arquivo no formato XML, onde nós temos aqui alguns elementos. Tá? O elemento raiz aqui é o elemento definitions, ok? E temos aqui uns outros elementos dentro desse elemento raiz. No caso aqui nós temos o service, temos aqui o port e o message, ok? Bom, basicamente, quando o cliente deseja enviar uma mensagem para um determinado web service, ele obtém a descrição do serviço através da localização do respectivo documento WSDL. E em seguida, constrói a mensagem passando os tipos de dados corretos, parâmetros, etc., de acordo com a definição encontrada no documento. Então, isso significa que se você disponibiliza um web service, então você tem que disponibilizar um arquivo WSDL que conterá as especificações desse seu serviço. Tá? Em seguida, a mensagem é enviada para o endereço onde o serviço está localizado, a fim de que possa ser processada. O web service, ao receber a mensagem, procede com uma validação conforme as informações contidas no documento WSDL. A partir daí, o serviço remoto sabe como tratar a mensagem, como processá-la, possivelmente enviando para outro programa, e como montar a resposta ao cliente. Tá? Então, nesse arquivo WSDL, você vai encontrar as definições do serviço que você está disponibilizando. Né? Você vai encontrar quais são as operações que estão disponíveis, os parâmetros que você tem que passar. Tá? Então, tem toda a definição dentro do arquivo WSDL. Aqui nós temos os conceitos definidos pelas versões 1.1 e 2.0 da WSDL. Vejamos uma comparação entre as duas versões. Aqui na versão 1.1,
nós temos aqui uma camada definitions, definições. Na versão 2.0, nós temos descrição. Tá? Nas duas versões, nós temos aqui duas seções. Tá? Uma seção abstrata e uma seção concreta. Ok? Aqui na versão 1.1, dentro da seção abstrata, nós temos types e message. Aqui na versão 2.0, nós temos apenas types. Ok? Aqui na versão 1.1, ainda dentro da seção abstrata, nós temos port type. E na versão 2.0, nós temos interface. E dentro desse bloco port type da versão 1.1, nós temos operação, input, output. E da mesma forma nós temos aqui dentro desse bloco interface, na versão 2.0, operação, input, output. Aqui na seção concreta, na versão 1.1, nós temos o bind, que corresponde também ao bind da versão 2.0. E dentro aqui do bloco Service, na versão 1.1, nós temos Port, sendo que na versão 2.0, dentro do bloco Service, nós temos o Endpoint. Bom, então aqui nós temos uma descrição dos itens que nós vimos aí no slide anterior. Tá? Então, o Service, que é o mesmo para as duas versões, é o conjunto de funções do sistema exposta para os protocolos web. Port para a versão 1.1 e Endpoint na versão 2.0 é o endereço ou ponto de conexão do web service. É muitas vezes representado por uma string contendo HTTP mais URL. Bind, nós temos nas duas versões, especifica a interface, define o estilo de ligação SOAP e o transporte. A seção de ligação também define as operações. Na versão 1.1 nós temos port type e na versão 2.0 nós temos interface. Define um web service, as operações que podem ser executadas e as mensagens que são usadas para executar a operação. Operation, que vale para as duas versões, define as ações SOAP e a forma como a mensagem é codificada. Uma operação é como a chamada a um método numa linguagem de programação tradicional. Message nós temos na versão 1.1 e não temos na versão 2.0. Normalmente, uma mensagem corresponde a uma operação. As mensagens foram removidas na versão 2.0, onde são utilizados esquemas XML para definir corpos de entrada, saídas e falhas de forma simples e direta. Finalmente aqui temos o types, que nós observamos nas duas versões, que descreve os dados. Os esquemas XML são usados para essa finalidade. Agora vamos falar aqui sobre o DDI. O DDI é um protocolo que foi desenvolvido para a organização e registro de web services. É um protocolo aprovado como padrão pela OASIS e especifica um método para publicar e descobrir diretórios de serviços em uma arquitetura orientada a serviços, que é o SOA. O DDI fornece três funções principais, conhecidas como publicação, descoberta e ligação. Bom, a publicação permite que uma organização divulgue seus serviços. A descoberta permite que o cliente procure e encontre um determinado serviço. A ligação permite que o cliente possa estabelecer a ligação e interagir com o serviço.